Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Olá, você que nos visita, como cada um de vocês tem passado. Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, que está chegando hoje pela primeira vez em nosso canal, eu sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. O texto que nós vamos estudar neste momento é a continuação da carta aos Filipenses, agora o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Você pode então pegar a sua Bíblia, abrir no Novo Testamento a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 9. Nós queremos dar continuidade a este trabalho de estudo bíblico. Então, você é muito bem-vindo em nosso meio. Antes de podermos realizar este momento, então, para podermos desfrutar da companhia de Deus e também da sua palavra, para que ela possa novamente nos fortalecer e nos orientar, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos novamente, porque nos deste uma nova oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado também, porque diante deste momento nós podemos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Colocamos o nosso tempo aos Teus cuidados e assim queremos sempre procurar dedicar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos para Ti, para o benefício do Teu santo reino, a fim de que muitas outras pessoas venham a conhecer a salvação através da obra de Teu Filho Jesus. Por isso, santifica-nos mediante o Teu Santo Espírito, para que Ele possa nos acompanhar, para que Ele possa nos ajudar a compreender a Tua santa vontade. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo, honramos a Tua presença e o Teu santo nome, hoje e sempre, em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora sim, vamos poder realizar a leitura do texto, primeiramente, novamente lembrando, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 9. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz que eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham ou trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo é que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Até aqui, então, a leitura do nosso texto. Muito bem, vamos partir do princípio que o apóstolo Paulo, ao falar para a igreja de Éfeso, também encontra suas dificuldades.
E essas dificuldades aparentemente está entre duas servas, Evódia e Sintique. Ele diz no versículo 2 para essas duas: peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Muitas vezes as ideias de uma e de outra podem atrapalhar o emocional. Muitas vezes queremos trabalhar para o reino, mas diante das nossas diferentes ideias, diferentes dons, diferentes maneiras de viver e de trabalhar, nós realmente acabamos nos confrontando com uma desigualdade. O nosso lado humano procura sempre trazer as coisas para nós, e quando nós vemos que outros estão se dando melhor do que a gente, mesmo sendo dentro do trabalho da igreja, a gente sente um pouquinho de frustração, um pouquinho de inveja, e isso pode atrapalhar a nossa vida. O texto não fala o que poderia estar acontecendo para que o apóstolo Paulo diga essas duas para viverem como irmãs na fé. O fato é que se há alguma coisa que o apóstolo Paulo sabe e que nós não sabemos, é a certeza de que elas precisam trabalhar juntas, como toda a igreja precisa trabalhar em conjunto. Certa vez eu disse que a igreja ela é como uma engrenagem e cada um tem que estar colocado no seu lugar, com os seus dons, com os seus bens, para que um possa puxar o outro, para que tudo possa trabalhar em conformidade, no seu tempo, com o seu espaço, para que a obra de Cristo não pare neste mundo. E às vezes, quando alguma dessas engrenagens emperra, ela não consegue girar de forma correta, como um relógio, por exemplo, então nós precisamos cuidar, saber o que está acontecendo, poder orientar e poder consertar, para que esta engrenagem novamente comece a trabalhar de forma correta. Mas nem por isso o apóstolo Paulo mostra que elas estão fora do caminho de Deus. Ele vai dizer mais à frente, olha, o nome de vocês estão no livro da vida, bem como também de Clemente e provavelmente do restante dos irmãos da igreja de Éfeso. Porque elas são pessoas dedicadas, assim como eu, você, se dedicamos para o reino de Deus. O nome delas está escrito no livro da Bíblia, da vida, porque isto é uma promessa de Deus. Quando somos batizados, Deus escreve com a sua própria mão o nosso nome. Porque o batismo traz uma grande bênção, que é a fé, nos perdoa dos nossos pecados, nos salva deste mundo, nos dá uma nova perspectiva de vida, um novo entendimento sobre o que é o reino de Deus e o amor de Deus em nós, por meio do seu Filho Jesus. Este trecho são conselhos para que irmãos e irmãs vivam em conformidade com a mesma fé. A fé que cada um de nós recebeu de Cristo Jesus. E quais são esses verdadeiros conselhos que o apóstolo Paulo fala para que, acima das intrigas, das brigas, dos entendimentos que há dentro e fora da igreja, possa se prevalecer, como a gente sabe que o amor de Deus em Jesus prevaleceu sobre o mundo inteiro. Pois bem, primeiramente ele chama a atenção numa frase do versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. Não é uma alegria deste mundo, a alegria em que você vê, pelos seus próprios esforços, conseguir ou realizar muitas coisas e você ficar feliz. Muitas vezes nós esquecemos que
as grandes alegrias que nós temos em nossa vida, quem está por trás de tudo isso é Deus. Muitas vezes achamos que o nosso próprio esforço está contribuindo para a nossa alegria, mas depois a gente percebe que a nossa alegria é momentânea. Ela passa, logo vem a tristeza. E aí nós sabemos que diante disso Deus está nos sustentando. Então o apóstolo Paulo chama para este conselho. Olha, acima de tudo, em Cristo tenham alegria. Nas suas diferenças, nos seus diversos dons diferentes que cada um tem, trabalhem em conjunto, como uma engrenagem. Sintam alegria por causa disso. Porque se Deus desse iguais dons para todos, como é que nós poderíamos diversificar o nosso trabalho? Uns têm dons para ser pastores, outros presbíteros, outros para serem testemunhas, outros para serem missionários, outros sabem falar bem, outros sabem tocar algum instrumento muito bem, reger algum coral. Tem outros dons, outros talentos que estão em sua vida. Então, diante desta diversidade de coisas, tenham alegria em primeiro lugar. Jesus vai dizer no resumo: amem a Deus como você ama a si mesmo. Tenham alegria, sintam a alegria disso. Muito bem. Diante desta alegria, no versículo 5, o apóstolo Paulo fala: sejam amáveis com todos. Entenda essa diferença, esses dons diferentes, a maneira de pensar, o seu estilo de vida também. Mas ame como a pessoa é e busque extrair das suas ideias, do trabalho, para que possam se chegar num consenso. Ele vai dizer no versículo 6, para não se preocuparem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus, em oração, este cuidado, de que as minhas diferenças possam contribuir para a vida do outro, para a vida da igreja. E não que as minhas diferenças possam atrapalhar. Então, como nós somos seres humanos novamente, nós muitas vezes queremos atrapalhar a vida para que as pessoas olhem para nós. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, orem pedindo para que a sua vida faça diferença na vida das pessoas, para que a sua vida seja um ponto de amor entre ela e Deus. Sejam amáveis, tenham alegria na sua própria vida, na vida que Deus sustenta, na própria vida que Deus dá, e assim para com o próximo. E continuando, e sempre orem, e orem sempre com o coração agradecido. Tudo aquilo que acontece em nosso dia, obrigado, Senhor, por deixar que acontecesse tudo isso. As coisas que não deram certo, obrigado, porque há alguma razão por Deus ter deixado com que as coisas que não deram tão certo assim acontecessem. Deus tem os seus propósitos. Precisamos ser agradecidos por isso. Se não temos a resposta, Deus tem. Que bom que Ele tem. Que bom que Ele cuida de nós. E aí no versículo 7 o apóstolo Paulo fala que é um dos destaques que muitas vezes pastores ou uma liderança sempre coloca no final da sua mensagem, do seu estudo ou até mesmo no final das suas orações. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então que Deus, diante desta alegria, do amor, da oração, Ele possa guardar o nosso coração e deixar que a gente possa, dia após dia, viver e melhorar mediante as nossas diferenças. No versículo 8, então, ele vai dizer: encham a mente de vocês com tudo aquilo que é bom. Ou seja, então, não deixe que essas diferenças atrapalhem, mas busquem as coisas boas. Encham a mente de vocês de coisas boas. Não fiquem pensando e colocando coisas na mente e no coração que vai atrapalhar a sua convivência. Muitas vezes, e Jesus disse antes de qualquer coisa,
vai dizer, olha, o que sai dos nossos lábios, muitas vezes é aquilo que o nosso coração está cheio. E aí a gente pode magoar muitas pessoas. Então o apóstolo Paulo fala, encham a mente de vocês de coisas boas. Quais são essas coisas boas que ele nos direciona? Tudo aquilo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, no final do versículo 8. Tudo isso o apóstolo Paulo aconselha a termos em nossa mente. Verdade, dignidade, uma vida correta, pura, agradável e decente. E aí então, no versículo 9, para concluir, ele coloca assim, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. O apóstolo Paulo ensinou, através da palavra, como esses atos de verdade, de dignidade, de correção, de ser correto, puro, agradável e decente. Como é que o apóstolo Paulo ensinou isso? Pelas suas palavras, pelo seu ensino e pelo seu exemplo. Como é que ele lidava com as coisas? E como ele está lidando com isso? Pois ele está preso e mesmo assim ele vem e diz para a igreja de Éfeso, olha, eu estou muito feliz. Por mais que eu esteja aqui preso, sem poder visitar vocês e outras congregações, eu estou muito feliz porque Deus está cuidando de vocês. E que bom que a palavra está prevalecendo na vida de vocês e que diante de todas as diferenças e dificuldades, o amor supera tudo. Ele vai dizer isso em Coríntios capítulo 13. O amor suporta tudo. Suporta as nossas diferenças. Essas diferenças que muitas vezes atrapalham a nossa vida congregacional, a nossa vida em sociedade, a nossa vida familiar, o amor supera tudo. Por isso ele fala, tenham alegria. Amar é ter alegria. Vamos ser amáveis com as pessoas. Vamos ser verdadeiros, dignos, corretos, puros, agradáveis e decentes diante deles. Vamos colocar isso em prática. E assim, então, que a paz de Deus possa estar conosco, nos abençoando e nos ajudando a aprimorar esses dons, esses talentos. Tudo isso que Deus assim nos concede de forma diária. Então, estes são os conselhos que Deus nos dá, através da sua palavra, por meio do apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Filipenses, igreja de Filipos. Que bom que a palavra de Deus nos traz, porque hoje também temos essas mesmas dificuldades. Que bom que Deus sempre procura nos lembrar destas coisas. Como Deus é amável com a gente, gracioso e paciente em nos mostrar estes cuidados. Espero que este momento tenha sido muito bom, muito gratificante na vida pessoal, na vida congregacional, na vida familiar, na vida em sociedade, na vida do trabalho, do estudo, seja qual atividade que você realiza de forma diária. Que Deus possa realmente estar com vocês, que Ele possa continuar dando forças às adversidades que acontecem em nosso dia a dia, pessoalmente, em grupos também. Que Cristo Jesus possa estar em nossos corações, nos direcionando para o Pai, diante dos erros, dos pecados que assim cometemos, das inconsequências que causamos diante das nossas diferenças que temos. Às vezes queremos impor as nossas diferenças e às vezes não funciona. Às vezes nós precisamos tomar outros caminhos. Então precisamos rever como nós podemos, como engrenagens dentro da nossa vida, nós podemos nos encaixar e ajudar, tendo alegria, sendo amáveis e diante de todas essas características que Deus nos deu.
para que Jesus então possa nos perdoar diante dos nossos erros. E o Espírito Santo possa continuar nos conduzindo diante desta grande tarefa que nós temos. Somente Ele pode nos ajudar a crescer e ter uma mente fortalecida naquilo que Deus tem na sua vontade, e assim Ele nos mostra diante deste texto. Muito obrigado pela sua companhia. Você é muito especial não somente para a presença de Deus, mas também para nós, que você sempre está nos acompanhando. Espero que você tenha um abençoado dia, espero que este final de semana você possa ter a oportunidade, aonde você está, de louvar e agradecer a Deus. E assim que Ele possa nos permitir vivermos para nos encontrar em nosso próximo programa. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.